Olá, vamos mexer com a nossa inteligência, vamos mexer com a nossa massa cinzenta, vamos mexer. Você conhece algum levita? Você conhece alguma pessoa nos dias de hoje, no ano 2023? Você que frequenta uma religião, você que frequenta um templo, você conhece, nesse templo que você vai, você conhece algum levita, algum sacerdote? Aí você, claro, você vai falar, não, o levita é o meu pregador. Eu não gosto nem de falar de nome, porque esses nomes não existem mais. Esses títulos foram dados fim lá no ano 70, quando o perfeito veio. Aí eles dizem para você, claro, só tá eu e você falando aqui, então é você, não vocês. Eles dizem para você que você deve dar o dízimo, 10% do que você ganha, a ele, porque ele é o levita, porque ele faz parte dos que cuidam do templo, ele é o responsável pela obra do templo, pela manutenção do templo. É assim que eles falam ou não é? Eles dizem isso, que são os levitas. Tudo bem, mas de que tribo ele é? Porque os levitas, eles eram da tribo de Levi. Os levitas, eles eram israelita. Israelita. Faziam parte das 12 tribos de Israel. Israelita. Aí você fala, não, ele nasceu no Ceará. Opa, não, ele nasceu em São Paulo. Eu tô falando Brasil, tá? Ou mesmo lá, você que me assiste aí em Moçambique, você que me assiste de Portugal. Ele nasceu aqui em nosso país. E os pais dele? Não, os pais dele também, a descendência dele, os antepassados dele também, é tudo europeu, da América Latina, são cearenses, são nordestinos, são paulistanos, são gaúchos. Então eu te pergunto, como ele pode se auto-intitular levita se ele não pertence às tribos? Ele não é israelita. A mentira religiosa começa aí. A mentira do dízimo em forma de dinheiro começa aí. Por isso que com esse conhecimento, nós temos toda a liberdade para chamar pessoas que cobram dízimo de ladrões, de mercenários, de mentirosos, de fraudadores, de estelionatário. Um cara que usa a Bíblia para cobrar 10% do salário, ele é um estelionatário. Ele está usando de um modo para usufruir do dinheiro de outrem. Ele está usando de uma ferramenta para tomar dinheiro de outrem. Ele está praticando um estelionato. Previsto no Código Penal brasileiro. É crime isso daí. É crime. Aí ontem, não é sobre isso que eu vou falar sobre o dízimo, sobre a herança que foi dada aos levitas, os dízimos. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ontem uma pessoa colocou no comentário, você tá igual esse governo. Colocou um negócio de política. Você também está querendo acabar com as religiões, com os templos. Não. Eu não me pareço em nada com este governo, nem com o sistema dele. Eu não me pareço com nada. Porém, se tratando de templo religioso, se dependesse da minha assinatura, eu mandava acabar com todos. Com todos. A não ser que alguém provasse, mostrasse que o templo que ficará de pé, ficará aberto sem placa denominacional, se ali fosse falado, ensinado o evangelho eterno. Sem dízimo, sem oferta, sem batismo nas águas, sem nenhum preceito de Moisés. Beleza? Provou isso? Está provado que aí não é uma chamada igreja, não é um templo religioso? Então você continua. Você vai falar a verdade para o povo. Para o povo. Então nesse ponto eu concordo 100% com esse sistema. Tem que acabar com todos os templos mesmo, porque são mentirosos. Todos os templos religiosos. Toda religião, a feitiçaria, o voodoo, o budismo, o kardecismo, tem que acabar com tudo. Os evangélicos, todos são mentirosos. Toda religião é mentirosa, gente. Então, se é que você está me ouvindo,
esse vídeo, eu acho que você não vai ouvir, mas se você estiver assistindo esse vídeo, eu concordo com você. Eu quero, por mim, tem que acabar com todas as religiões, todos os templos. Todos os templos, porque eu acredito na Bíblia. E Deus falou que depois daqueles dias foi o juízo do ano 70, Deus falou em Jeremias 31, 34, que não precisaria mais ninguém falar dele para ninguém, porque todos o conheceriam, porque está na mente das pessoas. Eu acredito na Bíblia. Como que eu vou concordar que nem o outro governo que estava? O outro governo que estava, ele é amigo de quem? Do mala cheia, ele é amigo do morcegão, ele é amigo de tudo que é canguloso. Tudo que é mercenário religioso, o outro era amigo. Mas ele tem suas particularidades. Ele fez o que fez e eu não estou falando de política aqui. Eu estou usando como exemplo. Eu fui favorável e sou favorável ao que ele fez. Mas já nesse ponto, ele é o contrário a esse. Será que você me entende? É o contrário, o sistema é o contrário. Então como que eu vou concordar com um templo que fala que dízimo é dinheiro, que nunca foi? Como que eu vou concordar num terreiro de feitiçaria que fala que aqueles espíritos é espírito disso e daquilo? Sendo que a Bíblia mostra que é a operação do erro, que são espírito de engano. Como que eu vou concordar com a outra religião que adora a imagem? Sabendo que desde o Velho Testamento o Criador sempre foi contra isso. Como que eu vou concordar com alguém que busca Deus em templo, sabendo que o templo de Deus não é mais terreno, é espiritual? Desde o ano 70. Então, para mim, tem que acabar tudo. Tudo. Volta a ser prolixo. Se o templo se comprometer a falar a verdade para as pessoas, que continue de pé. Só que se ele falar a verdade, sabe o que vai acontecer? O governo não vai perseguir ele. Olha que coisa interessante, o governo não vai perseguir ele, porque ele não estará roubando as pessoas. Ele não estará tomando dinheiro dos outros. Você está entendendo? Eu não estou misturando política com nada. Eu só estou te dando um exemplo. Quem será que está na cabeça desses camaradas que está proibindo a religião no mundo? Quem será que está colocando esse negócio? Quem será? Porque conforme a Bíblia, todas as religiões estão erradas. Será que eu vou ter que mudar de assunto? Eu ia falar da herança do dia, será que eu vou ter que continuar nisso? Para pensar. Abra seus olhos e comece a pensar. Você que já entendeu pelo menos a graça. Eu não vou falar o Evangelho Eterno, porque aí é um pouquinho mais de entendimento. Você que entendeu a graça pregada por Paulo. Você que entendeu a graça pregada por Paulo. Não, tem que ser o Evangelho Eterno, porque Jesus, o Cristo, voltou no Evangelho Eterno. Quando ele voltou, foi estabelecido o Evangelho Eterno. Evangelho significa o reino de Deus. Então o Evangelho foi estabelecido na volta dele no ano 70. Então isso é o Evangelho Eterno. Então você tem que conhecer o Evangelho Eterno, porque se você ficar só em Paulo, você não vai conhecer o Evangelho Eterno. O pessoal da graça não conhece o Evangelho Eterno. O pessoal da graça conhece a graça, que foi a transposição, que foi a saída dos judeus da lei para o Cristo ressuscitado. Isso foi o que Paulo pregou. O Evangelho Eterno é Deus em nós, é Deus do Espírito das pessoas. Então, vamos mudar de tema? Vamos fazer esse vídeo dessa forma? Aí depois o outro eu falo do dízimo. Vamos continuar nesse bate-papo aqui? Então, quando se usa a Bíblia, quando eu pego a Bíblia aqui, prova e mais provas que Jesus já voltou. Os templos religiosos dizem que Jesus ainda vai voltar. Quando nós pegamos aqui que Deus usou, 1 Reis 22, 13 em diante, que o Espírito foi lá e colocou a mentira nos 400 profetas do rei Acabe. Então você vê que é o Espírito, que é Deus que faz todas as coisas. Quando você entende Isaías 45, 5, que é Deus que faz todas as coisas, o bem e o mal é Deus que faz todas as coisas. Quando nós entendemos através dos escritos bíblicos que todo ser humano racional ele tem o Espírito. Isaías 42, 5, Deus deu o Espírito a cada um. E quando nós entendemos Eclesiastes 12, 7, que quando esse corpo mortal morre, ele vai volta ao pó e o Espírito volta a Deus. O Espírito, não fala alma e Espírito, o Espírito volta a Deus. Nós entendemos isso que está em Eclesiastes 12, 7. Nós entendemos Apocalipse 1:10, que era o dia do Senhor. O dia do Senhor nós já entendemos que era o dia da vingança, era o dia da ira, era o dia de trevas.
Quando nós entendemos Apocalipse 14, 6 e 7, que no juízo foi estabelecido o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o reino de Deus estabelecido. Quando nós entendemos Apocalipse 11, 3, que foi estabelecido o reino... Não, Apocalipse 11, 15, que foi, quando tocou a sétima trombeta, foi estabelecido o reino espiritual de Deus. Quando nós entendemos Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3, 5 e 6, que tudo foi feito, tudo foi cumprido e que Deus estabeleceu o tabernáculo. Então, para que a existência de templos? Para que a existência de religiões? Da mesa branca, do kardecismo, do budismo, para que isso? Quando nós entendemos a Bíblia. Então, pergunta para mim, o que eu faria se eu tivesse o poder da caneta? Com esse conhecimento, eu faria exatamente o que esses governantes socialistas fazem. Eles perseguem pastores, padre, freira. Por que perseguem? Pergunta para esse daqui, que está no governo do Brasil hoje. Ele fala de Deus, a mulher dele fala de Deus, pessoas que estão ao redor dele falam de Deus. A fé dele, ele está na fé. Às vezes ele vai lá e adora uma religião que solta pipoca. Outra vai lá, do pessoal da feitiçaria, ele adora. Mas ele não está para o lado do evangelho, dos evangélicos. Volta a falar antes de você venha me criticar. Ah, você está falando de política. Não estou falando de política, estou falando da realidade do dia a dia. E estou mais ou menos respondendo o comentário da pessoa que fez ontem. Então você está igual a esse governo, você quer acabar com as religiões. Então, com base nesses conhecimentos, tem que acabar com todas as religiões. No mundo. No globo terrestre. E isso é difícil para você que tem raízes religiosas na sua mente. Isso é difícil de entrar isso. Porque você vai falar, não, mas dentro desses templos as pessoas acham conforto, acham esconderijo, tudo superficial. Tudo superficial. Mas eles acham realmente. Porque eles saem do mundo de conflito, de uma família conflituosa, desarmônica, com vícios, com bebedeiras, com prostituições, com tudo, e vai para dentro de um ambiente, realmente um ambiente relaxante. Porque ela sai, entra lá nessa sinagoga que tem 10 mil cadeiras, para você ver os fundos musicais, os louvores persuasivos que tem dentro disso. Tudo falando de Jesus de Nazaré. Alvo como a neve, o sangue, tudo coisa atrasada de 2000. Mas isso conforta essas pessoas. Realmente, essas músicas confortam as pessoas. Só que é tudo superficial. Entenda, isso é nosso... Nós estamos num bate-papo. Vamos deixar a herança... Eu vou fazer outro vídeo. Vamos focar nessa religião. E precisa existir religião na Terra para continuar mentindo? Aí, sendo prolixo, as pessoas falam, não, mas eu era muito nervoso, então eu comecei a frequentar, hoje eu tenho paz. Superficial. Você tem que ter paz como eu tenho, fora do templo, fora da religião. Você tem que ter uma vida tranquila, harmônica, vivendo fora dos templos. Porque Yeshua, Jesus de Nazaré, disse para os judeus que os que eram dele, sairia de dentro dos currais para seguir ele, Jesus. Os currais ali, ele estava falando, se tratando da sinagoga dos templos religiosos. Você tem que ser livre, liberto, você tem que ser feliz, você tem que ser uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, calma, fora dessa bolha religiosa. Você tem que viver de fé em fé. E o viver de fé em fé, nos nossos dias, depois do ano 70, é acreditar em Apocalipse 21:3. Isso é você ser uma pessoa liberta. Isso é você ser uma pessoa convertida. Porque a partir do momento que você começa a confessar essa situação, esse ocorrido no ano 70, você é completa. Você se torna uma pessoa completa, uma pessoa preenchida. Não necessitando de... Eu não ouço louvor, gente. Tem semanas. Eu gosto de ouvir louvor, o fundo musical. Porque quando você coloca o louvor, a letra, pra mim me incomoda. Que aquilo é coisa há 2000 anos atrás. Coisa ultrapassada. Então eu tô aqui, eu não tô ouvindo nada. Não tem nada, nem um fone de ouvido. Eu gostava de gravar vídeo ouvindo um fundo musical. Eu não ouço mais nada. Porque a cada dia mais você vai ficando tranquilo e calmo e segura, sabendo que o Criador está em você.
vivendo isso que o Criador está em você. Então esses templos que existem no mundo, templos religiosos, são algo superficial. Você consegue entender? Então, conforme, para finalizar o vídeo, conforme os escritos bíblicos, conforme o conhecimento que nós temos da Bíblia, todas as religiões devem ser extintas da face da terra. Todos os templos religiosos devem ser extintos da terra. Todos os templos. Ah não, mas eu quero falar do Evangelho Eterno. E quem falou que para falar de Evangelho Eterno você precisa de templo? Ué, marca com seus vizinhos. Marca com seus parentes. Gente, no próximo dia tal, hora tal, vamos se reunir lá na sua casa? Vamos falar do Deus, do Pai que está em nós? Vamos falar? Inventa um louvor atualizado. Inventa, faz qualquer coisa. Canta qualquer musiquinha aí, atualizada. Deus está em nós, nós somos a morada do Deus eterno. Sei lá, inventa qualquer coisa. Mas não precisa, quando você está preenchida pelo templo, pelo tabernáculo espiritual, quando você está preenchida pelo Criador de todas as coisas, você não precisa nada disso. A sua alegria, a sua felicidade é você abrir a Bíblia e você começar a falar do Evangelho Eterno. O que é Evangelho Eterno? Tudo se cumpriu. Aí você abre uma passagem de João 3,16, Deus amou o mundo que deu seu filho. Você abre uma passagem, outra lá que eu não me lembro, que fala que o ladrão veio para roubar, matar, essa coisa. Você abre uma passagem e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você no Evangelho Eterno, você vai saber falar aquilo para a pessoa. O porquê que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Para quem que ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida? Jesus de Nazaré veio para quem? Então você estará conversando com os seus próximos, feliz, alegre, preenchidos pelo Espírito do Criador, com a sabedoria do Criador na sua mente. E você estará falando de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, como um livro de história, porque você estará vivendo a realidade. E isso você pode estar na sua casa, numa praça, no jardim, em um salão que tira a placa da denominação, que não cobra mais dízimo, que não fala em batismo de água, que não fala de nenhum preceito dos 613 itens do Velho Testamento. Tudo bem. Ah não, mas o salão nós temos que pagar. Sim, o aluguel é quanto? É 5 mil reais. Quantas pessoas está reunido aí em torno do Evangelho Eterno? Vocês estão aí fazendo estudo, vocês estão... dá para pagar esse valor se cada um contribuir com tanto? Mas não oferta. Esquece esse nome de oferta. Oferta, leia Neemias 10 a partir do versículo 22, 23, lá que você vai ver. Oferta era para a manutenção do templo. O templo foi destruído no ano 70, não existe mais. Então você se reúne, você vai ficar à vontade, sem nenhum peso, sem nenhum jugo, porque você estará no Evangelho Eterno. Aí você não conseguiu esse templo, arruma outro. Fala, não, vocês acham melhor então, tá? Arranca o altar daquele lugar, arranca o púlpito daquele lugar, de preferência arranca o microfone daquele lugar. Sente-se como se fosse numa sala de aula. Irmão, você tem alguma coisa do Evangelho Eterno para falar? Fala. Aí a pessoa vai lá e fala, olha isso daqui, eu tenho dúvida sobre isso aqui. Aí você vai falar, ó, isso daqui já se cumpriu. Por que se cumpriu? Por isso, por isso, por isso. Pelo juízo ocorrido no ano 70. E vai crescendo. E as pessoas vão ficando uma harmonia tremenda. A verdadeira fé estará naquele lugar. Pronto. Quem é que vai perseguir você? Pelo contrário. Se naquele lugar tinha 1000 pessoas religiosas, terão 10.000 livres. Aquelas pessoas que sempre buscaram, querendo conhecer Deus, ali ela vai se sentir bem, porque ali ela não vai estar pressionada em dar dinheiro, ela não vai estar pressionada em falar que se não for casado não vai ser salvo, se Jesus voltar, não vai ter essa conversa, não vai ter essas fanfarrice dentro desse lugar. Então a tendência é você reunir muito, muito, muito mais pessoas ali. Tudo adorando o verdadeiro. Tudo exaltando o verdadeiro. O que está presente em cada uma pessoa que está ali. Não você levantando a mão para o céu, nada disso. É você abraçando ele em você, porque ele está no seu espírito. Então você imagine quanto mais maravilhoso será um tipo de reunião dessa.
quanto mais agradável, quanto mais emocionante será um tipo de reunião dessa. As pessoas ali sabendo que se tiver 2, 3, 10 mil pessoas, aquele imenso Criador está em cada pessoa. Cada palavra que nós falarmos ali naquela reunião, nós estaremos falando diretamente a Ele, porque Ele está ali. Você consegue entender a maravilha que é? Então talvez esses homens, eles queiram acabar com a religião de uma forma perversa. De uma forma, eu não sou nada perverso. Apenas a minha ideia é de colocar a verdade em jogo. Colocar a transparência. Colocar o que de fato é, que é Deus em cada um. Deus está no espírito até do perverso. Deus está no espírito da prostituta. Deus está no espírito do ladrão. Deus está no espírito de quem usa a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro. Deus está no espírito de uma pessoa que está em cima de um local de sacrifício do altar, dizendo que ele é um levita, que não existe mais. O Criador está em cada uma das pessoas. Assim eu creio. Assim eu creio. Você talvez não crê. Você consegue entender? Porque dá a impressão, que nem a pessoa que falou ontem, ela fala, querendo falar que quis falar que eu sou tipo um anticristo. Anti alguma coisa. Porque eles não sabem nem o que é anticristo. Eles são anticristo, mas ficam julgando os outros. Eles chamam os outros do que na verdade eles são. Aí, tipo você sendo do mal, sabe? Você quer acabar com a religião porque você é do mal. Você é a pessoa... Não é isso. Nós queremos acabar com a religião porque nós estamos com a verdade. Nós não somos verdadeiros, porque a carne de ninguém é verdadeira. Nós estamos com a verdade. Então nós queremos acabar com a religião. Ou o desejo nosso é que a religião seja extinta da face da terra. E as pessoas comecem a viver verdadeiramente Deus nelas. É isso. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo. Mudei o foco. Eu vou gravar outro vídeo a respeito dos levitas. Mas aí me chamou a atenção sobre isso, que eu queria falar muito sobre isso daí. E fluiu fresquinho, né? E sobre esse assunto aí. Então, não adianta você ficar em cima do muro. Para finalizar o vídeo, não fique em cima do muro, não. Se você acredita que tudo se cumpriu, você tem que ser assim mesmo. Falar na cara, pode doer quem doer. Doer quem doer, fazer o quê? Ah, então você quer que acabe todas as religiões têm que ser extintas. E os templos têm que ser destruídos. Se não for para falar a verdade, tem que ser destruído. Que seja ali uma lojinha para vender produto barato, que seja uma loja para vender produto de museu, que seja qualquer coisa. E se você quer, volta a falar. Se você se acha confortável quando você está reunido com pessoas, comece a convidar pessoas para sua casa ou vá na casa de alguém. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos ouvir esse vídeo aqui do irmão Cláudio Mendes sobre o Evangelho Eterno. O Alberto Lírio tá show de bola os vídeos dele. Não vai pelo número de inscritos, não. Isso é besteira. Coloque lá na sua sala um vídeo do Alberto Lírio falando do Evangelho Eterno. Reúne ali vocês ali. Se você ainda não tem muito conhecimento, reúna ali, vai com a Bíblia. Olha, está escrito aqui, escrito aqui. Faça isso. Mas não viva nas maldições do Velho Testamento pregado nas religiões. Não viva. Não faça isso. Atualize a sua mente. Atualize o seu entendimento. Você está vivendo no ano 2023? É no ano 2023 que tem que estar a sua consciência, o seu entendimento e o seu corpo carnal. Não é o corpo carnal em 2023 e a sua mente vivendo antes da cruz, há quase 2000 anos atrás. Ou vivendo os dízimos falados lá em Deuteronômio há 6, 7 mil anos, 8 mil anos atrás. Então traga tudo para cá, para o ano 2023. E você será feliz, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil esse nosso bate-papo, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, e vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, passando em frente o que nós estamos pensando, sem medo, sem culpa, sem trauma, sem receio. Olha, eu vou falar isso, eu vou perder inscrito. Estou andando para isso, porque enquanto você perde 1, 2, você ganha 20, 30, 50. Você perde pessoas que gostam da mentira e ganha muito mais em pessoas que querem ouvir a verdade do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno que nunca foi falado nessa terra.
Nunca foi falado do Evangelho eterno. Todos param ou Paulo, ou no máximo na queda do templo do ano 70. Mas ninguém passa do ano 70 para cá. Porque para falar isso, não é com a mente carnal. Não adianta. Uma mente carnal vai parar lá na destruição do templo. Porque do Evangelho eterno nós não temos nada escrito. Você concorda com isso? Não tem nada escrito do Evangelho eterno. Então quem dá esse entendimento só pode ser quem habita em nosso espírito. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.